Nós já falamos aqui no canal que ética é a área da filosofia que se ocupa com o estudo do comportamento humano em relação com os outros. E é Aristóteles quem define a ética como uma disciplina e como uma área da filosofia bem estruturada. Olá, alunos e alunas, eu sou o professor Rafael e esse canal é o Libera Cogitans. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de filosofia. Como vimos em aulas anteriores, para Aristóteles tudo possui uma finalidade, uma função, um propósito. É aquilo que em grego nós chamamos de telos. Quando falamos em ética, estamos falando de ação. E toda ação possui uma finalidade. Tudo que a gente faz está se direcionando para alguma coisa. No campo da ética, Aristóteles vai definir que a finalidade das ações é aquilo que os gregos antigos chamavam de eudaimonia. Essa palavra não possui uma tradução precisa, mas é frequentemente traduzida em nossa língua como felicidade ou autorrealização. Em resumo, Aristóteles está dizendo que é a felicidade o que motiva as nossas ações. E essa felicidade os seres humanos tentam encontrar ou buscar de determinadas formas. Mas Aristóteles irá chamar a atenção para o fato de que a maioria das pessoas tentam encontrar ou buscar essa felicidade ou autorrealização de forma errada. Para demonstrar isso, ele vai nos apresentar o seguinte: existem pelo menos 3 formas de felicidade que os seres humanos geralmente buscam. Eles podem tentar encontrar essa felicidade nos prazeres, na honra ou na riqueza. E são essas 3 formas de se obter alguma felicidade que Aristóteles considera erradas ou equivocadas. Vamos pensar no caso dos prazeres. Para Aristóteles, uma vida dedicada aos prazeres torna as pessoas semelhantes a escravos, com uma existência digna de animais. Por que isso? Porque os prazeres são a satisfação dos desejos corporais e quem busca isso o tempo todo na visão de Aristóteles são os animais. A busca por prazer pelo ser humano, nesse sentido, é indigna. Pensemos agora no caso da honra. O problema da busca pela honra é que os humanos buscam nela uma forma de reconhecimento público de bondades e virtudes. Logo, a bondade ou a virtude não é o fim último da ação, mas sim o intermediário. Se você busca a honra para que reconheçam que você é, por exemplo, virtuoso, você não quer a honra por ela mesma, ou reconhecimento público pelo reconhecimento público. Você quer provar, mostrar para os outros que é virtuoso, o que faz com que a busca por felicidade na honra nesse sentido também seja indigna. Para ilustrar isso, pense numa pessoa que pratica caridade. Os outros irão olhar para essa pessoa como se ela fosse boa ou virtuosa. Mas será que no íntimo daquela pessoa ela é realmente boa, caridosa ou virtuosa? Ou ela só está praticando a caridade para que ela seja bem vista pelos outros, para que ela seja considerada como uma pessoa honrada? No caso da riqueza, há semelhanças com o caso da honra. A riqueza é buscada como um meio para se obter outra coisa e não como um fim em si mesma. Não buscamos dinheiro para ter dinheiro guardado. Para Aristóteles, buscamos riquezas porque acreditamos que com ela vamos ganhar poder, reconhecimento, porque com ela vamos poder comprar coisas que nos divirtam. As pessoas gostam do que elas acreditam que poderiam fazer se tivessem riquezas, mas não gostam da riqueza em si mesma, porque os prazeres, a honra, a riqueza não são a finalidade última. Na visão de Aristóteles, o telos humano, a finalidade do ser humano, não pode ser externa a ele. Prazer, honra e riqueza são coisas externas ao ser humano. E se algo é externo, pode ser tirado. Se toda a motivação de nossas ações depender de coisas exteriores a nós, no momento em que isso for tirado de nós, não vai sobrar muita coisa para nos motivar. Qualquer fim que o ser humano buscar tem que estar no próprio ser humano. Mas é claro que Aristóteles era um realista e, portanto, ele estabelece uma observação importante.
A falta extrema de bens materiais, como prazeres, honras, riquezas, pode servir como impeditivo para a felicidade. As coisas não te trazem felicidade, mas não ter as coisas também não te traz felicidade. O excesso de bens não te traz felicidade, mas a falta também não te traz felicidade. A verdadeira felicidade, a verdadeira realização, consiste no caminho do meio, entre os vícios de excesso e de falta. A gentileza, por exemplo, é a justa proporção ou a justa medida entre você ser hostil ou ser bajulador. A compostura é um comportamento sério, adequado, é a via média entre a imprudência e a timidez. O que seria, portanto, uma atitude virtuosa? É a justa medida. A verdadeira felicidade ou autorrealização é o caminho do meio. A virtude ética reside em um equilíbrio, em evitar os dois vícios, o excesso e a falta. Ao agir virtuosamente nessa justa medida, nesse caminho do meio, de forma constante, nós moldamos o nosso caráter. Se agirmos sempre com coragem, iremos nos tornar uma pessoa corajosa. Se agirmos sempre com sabedoria, tomaremos ao longo da vida boas decisões. Treinando uma habilidade, você se torna perito nela. Você se torna habilidoso ou habilidosa. Realizando atos justos, você se torna uma pessoa justa. Ou seja, agir com a justa medida torna-se um hábito. E os nossos hábitos se tornam uma segunda natureza. Porque a natureza primeira é a racionalidade. E é essa primeira natureza, essa racionalidade, que vai moldar essa segunda natureza, que seria agir ou sempre procurar agir com a justa medida em nossas decisões. Para demonstrar isso, Aristóteles apresenta uma tripartição da alma parecida com a de Platão, para demonstrar o que é natural do ser humano. Mas essa tripartição também é um pouquinho diferente daquela apresentada por Platão. Qual é a relação entre alma e ética? Alma, em grego, se diz psique. É aquilo que te dá movimento. E movimento é ação. Sempre que falamos de ação, decisão ou escolha dentro da filosofia, muito provavelmente estaremos transitando pelo terreno da ética. É por isso que uma investigação sobre a alma cabe dentro do pensamento ético. Para Aristóteles, todos os seres vivos possuem alma. As plantas, por exemplo, possuem uma alma vegetativa, um tipo de alma que é responsável pelas atividades vitais básicas, como a nutrição, o crescimento. Já os animais possuem duas almas, a vegetativa, como as plantas, mas também possuem uma alma sensitiva, que é responsável pelo movimento, pelas sensações e pela percepção. Já o ser humano compartilha desses dois tipos de alma com as plantas e os animais, mas somente o ser humano possui uma terceira alma, que é a alma racional ou intelectiva, responsável pelo intelecto e pelo entendimento. Como só o ser humano possui esse tipo de alma, Aristóteles afirma que a racionalidade é algo essencial e exclusivo do ser humano. É o que nos diferencia dos demais seres. Dessa forma, é adequado para o ser humano o desenvolvimento do seu caráter racional. A finalidade do ser humano, o seu bem, a sua obra, é desenvolver a sua parte racional. É isso que torna o ser humano feliz. É o que ele precisa desenvolver para se tornar ainda mais aquilo que ele realmente é. Para isso, o ser humano precisa conhecer a si mesmo e se adequar à sua própria natureza racional. Desenvolvendo sua parte racional, você perceberá cada vez mais como praticar a justa medida em suas ações. Ou seja, tornando-se mais racional ou desenvolvendo mais a sua parte racional, você aprimora suas ações na justa medida e se torna cada vez mais uma pessoa virtuosa. Agora, sozinho o ser humano não consegue desenvolver as suas potencialidades racionais. A organização social, o governo, tem um papel importante nesse desenvolvimento do ser humano. Nossa próxima aula seria sobre a visão política de Aristóteles, mas nós já temos aqui no canal um vídeo sobre a política aristotélica. Por isso, não iremos fazer uma aula nova sobre isso
sendo que ela seria repetitiva. Então fica essa outra videoaula que já temos sobre política aristotélica como indicação no final do vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para receber novos conteúdos de filosofia. Por enquanto, ficamos por aqui. Bons estudos para vocês, um forte abraço e até a próxima. Valeu!